No Python na prática hoje, nós vamos aprender a copiar pastas ou arquivos específicos para uma outra pasta de destino. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade ao projeto que a gente começou no último Python na prática. Então, no vídeo anterior, a gente fez uma interface gráfica para poder selecionar pastas dentro do sistema e a gente conseguia escrever um arquivo CSV em que numa coluna seria as pastas ou diretórios, como você preferir chamar, de origem, e na outra coluna de destino seriam as pastas de destino, né? Então a nossa ideia agora, nesse segundo vídeo, é pegar um arquivo como esse e a gente poder copiar o que tiver na origem para o destino, beleza? E o objetivo, a motivação desse projeto, né, é conseguir resolver o problema que eu estou tendo com o meu editor de vídeo, o Final Cut Pro. Então vou até mostrar para vocês aqui a carga do problema. Eu tenho um projeto aqui, né, de exemplo, que eu chamo de templates, em que a gente já tem pré-selecionado algumas coisas que a gente utiliza aqui no canal, por exemplo, quando aparece meu nomezinho ali no começo, quando a gente vai botar algum elemento na tela final. Só que como você pode ver, tá tudo vermelho ali, né? Como se não tivesse sendo reconhecido, está vendo? Isso aconteceu porque eu atualizei o meu Final Cut e aí as pastas onde estavam esses arquivos, elas foram deletadas. Então, ao invés de ficar copiando e colando manualmente toda vez que isso acontecer, já é a terceira vez que isso acontece desde que a gente comprou, eu resolvi fazer esse script para simplesmente executar depois e resolver o problema, beleza? Sem mais delongas, vamos colocar a mão na massa. Aqui está o código que a gente fez no vídeo anterior. Foi um código pequeno até, né? Que gerava para a gente a possibilidade de selecionar pastas aqui no computador. Então, gostaria de selecionar um par origem-destino? Sim. Se eu selecionar, por exemplo, essa pasta aqui de áudios como origem e selecionar a nossa pasta de output aqui dentro da área do código como destino e não selecionar mais nenhuma, o que a gente espera obter é um arquivo aqui, ó, diretórios.csv, que diz então a origem, aquela pasta de áudios, e como destino tem esse outro aqui que vai até a pasta de output. Então, a ideia é fazer agora um programa que possa ler esse arquivo e ele vai copiar então essa pasta de áudios para pasta output aqui, tá? Então aqui do lado de resultado.fácil a gente vai poder ver essa pasta de áudios também. Então vamos começar um arquivo novo e depois a gente vê como juntar as duas partes, tudo bem? Então a ideia desse vídeo é mostrar para vocês como é que funciona o módulo Shuttle, que é um módulo que tem essas funções para lidar com arquivos, para copiar, para mover, para copiar pastas, enfim, para fazer todo esse tipo de operação que a gente pode ter necessidade. Então já vou deixar essa importação aqui na primeira linha e a gente sabe que a gente vai ter que abrir esse arquivo aqui, né, diretórios.csv, dentro da pasta input. Então vamos lá, vamos abrir para leitura esse arquivo dessa vez. E eu vou chamar aqui de meu CSV, beleza? Então, ao invés de ler o conteúdo do arquivo como a gente já leu em alguns outros vídeos aqui no canal, para mostrar alguns recursos a mais da linguagem para vocês, eu vou utilizar o módulo CSV. A gente não estava utilizando esse módulo antes porque o arquivo CSV é bem tranquilo de escrever, né? A gente pode escrever da maneira convencional, mas para mostrar um novo recurso aqui para vocês, eu vou importar do módulo CSV uma classe chamada DictReader, que vai permitir a gente ler o conteúdo ali de cada linha como um dicionário. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui dentro é construir um objeto que seja desse tipo DictReader, né? Então vai ser o nosso leitor aqui, esse reader, vai ser um DictReader a partir do nosso arquivo meu CSV. Então essa é a nossa variável ponto de acesso para o arquivo que a gente está lendo, certo? Então agora a gente não vai mais precisar lidar com esse meu CSV, a gente vai lidar diretamente com esse reader aqui. E a ideia é que a gente vai poder iterar por ele e em cada linha ele vai dar para a gente um dicionário em que as chaves são as colunas do arquivo CSV. Então a ideia é que se eu tenho um CSV como esse aqui, em que
as colunas seriam origem e destino, o que está aqui no cabeçalho, quando eu ler lá com o leitor de dicionário, né, aquele Dict Reader, ele já vai ignorar essa linha aqui para mim. Então ele leu essa primeira linha e entendeu que esse é o cabeçalho e que essas vão ser as chaves do dicionário. E quando eu indexar o dicionário pela origem, ele vai me dar esse primeiro elemento. Quando eu indexar pelo destino, ele vai me dar o segundo elemento aqui, beleza? Então vamos voltar lá. E a ideia é fazer o seguinte: para cada linha no nosso leitor, vamos exibir linha origem. Então aqui é o que eu estava falando de indexar com as colunas como chave. E depois eu vou exibir linha destino, porque é a segunda chave lá, beleza? E no final eu vou botar aqui uns tracinhos para ajudar a gente a visualizar ali embaixo. Depois de executar, apareceu aqui na primeira linha o endereço de origem, na segunda linha o endereço de destino. E finalmente os tracinhos aqui que demarcam que acabou. Então agora que a gente conseguiu ler os endereços, vamos tentar copiar a pasta para o endereço de destino. Então a gente vai utilizar a função copy_tree do módulo Shuttle. Então, se você abrir o módulo Shuttle aqui na documentação do Python, você vai ver que ele tem várias e várias funções, tá? E tem muitas funções envolvendo cópia, porque tem formas de fazer cópia de arquivos, formas de copiar o arquivo e levar metadado, enfim, tem algumas variações ali, tá? Então, se você usar apenas copy ou copy file, você vai copiar arquivos. Se você usar esse copy tree, você vai copiar pastas e todas as pastas que tiverem dentro. Então, a organização das pastas, né, dos diretórios no computador, ela segue uma hierarquia de árvores. Para você aí que está estudando estruturas de dados e tal, já viu alguma coisa sobre árvores, que inclusive tem aqui no canal, você vai entender. Mas a ideia é que você tem pastas e você pode ter pastas dentro de pastas, né? Inclusive pode ter muitas pastas dentro de uma só e várias outras dentro dessas pastas em seguida. Então, esse copy tree seria o responsável por copiar a pasta que você está passando, o diretório que você está passando ali como endereço, e tudo que tiver dentro dele, inclusive outras pastas. Então vamos tentar fazer uma cópia. Ele diz aqui pra gente, o copy tree, que ele precisa da origem primeiro e depois do destino. Então vamos passar aqui origem e destino. Então ao invés de exibir aqui dessa maneira, eu vou abreviar a origem para orig e destino para dest. Então aqui tá, e eu posso passar dessa forma aqui. Vamos tentar executar e verificar se vai acontecer o que a gente espera. Então a gente executou e deu um erro. Então ele está dizendo aqui que o erro é de que o arquivo existe, né? O tipo de erro seria esse. Então para entender esse erro, a gente tem que entender como que funciona essa operação no módulo Shuttle, tá? Então a expectativa que a gente tem, baseado na nossa experiência com interface gráfica, é que esse diretório ali de origem, ele seria copiado para dentro do diretório de destino. Mas, na verdade, quando você especifica um diretório de destino ali, você está especificando já o destino final realmente, tipo, a forma como o resultado vai estar depois dessa cópia. Então o que está entendendo é que esse diretório de origem substituiria aquele diretório do destino. Se você quiser colocar ele dentro do diretório de destino, você precisa botar mais uma barrinha, né? Criar mais uma divisão e escrever o nome da pasta que você poderia colocar ali dentro. O que a gente vai fazer aqui para corrigir? A gente vai importar o módulo OS, que a gente já lidou com ele várias vezes, né? Para lidar com o sistema operacional. E aqui a gente vai utilizar ele para poder verificar se o diretório de destino já existe. Então, se esse diretório de destino que eu vou ter que criar aqui, né, antes dele, já existe, a gente vai fazer uma coisa, caso contrário, o destino pode manter o que ele já tem, tá? Então, que coisa é essa que a gente vai fazer? Se esse diretório já existe, eu vou querer criar uma pasta dentro dele que tem o nome da pasta de origem. Então, como assim pasta de origem? Se eu olhar aqui para o diretórios.csv, bom, eu tenho endereços completos aqui, certo? Mas eu sei que o nome da pasta é áudios. Então, o que eu vou querer fazer é botar um barra depois do output, porque o output já existe, botar um barra ali, áudios. Então, se o
endereço de destino já existe, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que pegar o nome da pasta. Como que eu pego o nome da pasta? Tem algumas formas de resolver isso. Eu vou te mostrar com o módulo pathlib. Então aqui você já fez um vídeo aqui no canal falando sobre o pathlib. E aqui a gente vai usar o pathlib para criar esse objeto aqui, ó, purePath, que vai permitir a gente acessar segmentos, partes de um endereço. Então eu vou passar aqui para o purePath o destino e eu vou pedir name dele, tá vendo? Então ele já tem aí uma forma de me dar o último segmento daquele endereço. Eu acho que a gente pode fazer a importação de uma maneira diferente aqui, né? Eu posso fazer assim, ó. Não vou usar outra coisa desse módulo. E aí a gente some com o pathlib aqui da frente. Legal. E o que eu vou fazer então é agregar no destino o que ele já tinha com esse nome. Então o novo destino vai ser esse, certo? Mas isso apenas no caso da pasta de destino já existir lá. Então, se ela não existir, a gente mantém o que tiver aqui como endereço de destino, tá certo? Então, com essa correção, o nosso programa deve funcionar. Vou abrir aqui novamente. A gente está vendo aqui output, não tem a pasta de áudios. Vamos executar aqui. E ele diz que foi copiado com sucesso, mas na verdade eu errei, né? Ao invés de colocar aqui o nome do destino, eu tinha que ter colocado o nome da origem. Então talvez você tenha percebido isso enquanto estava assistindo o vídeo, eu só percebi agora. E ele replicou aqui output/output. Olha o que ele fez. Então vamos corrigir isso aqui rapidamente. É só trocar aqui de destino para origem. Quando roda de novo, agora sim. Então o áudio está aqui dentro do output. Tranquilinho, né? Agora vamos organizar o nosso programa melhor para a gente poder juntar com a primeira parte. Eu vou criar uma função que eu vou chamar de, sei lá, copiar origem destino. E ela recebe aqui então o nome do arquivo que vai ser aberto ali. E essa função, ela basicamente tem esse código, mas agora, ao invés de a gente colocar diretamente aqui o endereço daquele arquivo, eu boto o nome arquivo, ela abre e continua executando as outras partes da mesma maneira. Então, para testar esse arquivo, a gente bota aqui embaixo essa marcaçãozinha e a gente vai escrever o seguinte: copiar, né, chamar a nossa função, passando esse endereço. Então, agora que a gente organizou a função copiar origem e destino, a gente pode voltar lá no programa da primeira parte, também dar uma geralzinha nele, que tem como a gente melhorar, e juntar os dois, certo? Então, se você gosta de programação, ciência de dados, inteligência artificial, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Eu vou voltar aqui no selecionar e a gente também vai organizar isso aqui numa função, tá? Na verdade dá para fazer mais de uma função, porque a gente pode substituir essa parte aqui, ó, em que a gente lê essa variável continuar e que vai ser repetida aqui embaixo e aqui inclusive, simplesmente por uma função. Então eu vou escrever uma função deve continuar, então a função responde a gente, né, se a gente deve continuar ou não, baseado no que o usuário passar. Então a gente vai retornar o que for retornado por essa message box ali, né, ask yes no, que a gente já sabe que aparece aquela janelinha perguntando para o usuário, e ele clica em sim e não. Então o que for retornado aqui, seja o sim, seja o não, a gente vai retornar como deve continuar. E aqui no lugar do continuar, a gente chama a função e eu não preciso mais chamar ela aqui embaixo, porque sempre que terminar, automaticamente vai voltar aqui para o laço do while, vai invocar a função, vai perguntar para o usuário, e aí se for true, continua, se for false, né, ele sai daqui. Então com isso a gente faz uma primeira organização dessa parte. Agora a gente pode também colocar isso aqui numa função, vou chamar de construir origem destino. Ela também recebe nome arquivo. A gente pode tirar esse cara daqui de dentro. E a gente repete aquela estrutura, né, do if main aqui, pá. Então, agora eu tenho esse nome aqui do arquivo, né? Arquivo é igual isso aqui. E eu posso chamar construir
origem, destino, passando esse arquivo onde vai ser escrito, tá? E teve uma dúvida, alguém comentou no vídeo anterior, né, se poderia utilizar o add, append para colocar no final do arquivo. E isso é uma decisão de projeto, né, de como você quer que o seu programa funcione e tal. Eu acho que nessa estrutura que a gente fez agora, a gente pode dar a opção, né? Só que eu não quero fazer interface gráfica para isso, eu deixo aí a cargo de vocês darem uma solução para essa parte da interface, mas a função em si, bastaria a gente dizer aqui qual que é o modo que a gente quer abrir. Então, por padrão, eu deixo esse W, que vai sobrescrever, né? Abre para escrita sobrescrevendo se já existir, mas você poderia permitir o usuário chamar a função passando o modo de abertura de A, que aí ele iria adicionar ao final. Uma correção que você tem que fazer é não permitir que, nesse caso, o cabeçalho seja escrito novamente, senão ele vai adicionar o cabeçalho no final de um arquivo que já tem cabeçalho. Então você tem que colocar aqui um if, né, para verificar se o modo é igual ao de abertura para escrita com W. E aí, nesse caso, você escreve o cabeçalho, caso contrário, você não precisa escrever. E só para testar que funciona aqui, eu vou chamar com um A, tá? E vou executar. Então, dessa vez eu vou escolher outros diretórios ali e você vai ver que eles vão aparecer abaixo do diretório que já existia, né? Do áudio e tal. Então, quero selecionar? Quero selecionar. Vou selecionar, sei lá, apresentações. E vou pedir para colocar também aqui dentro do output, tá? Então, choose, não bota outro. Então, se você olhar para cá, para o diretórios.csv, olha como ele está. Agregou ao final, beleza? Se você usar o W, ele iria sobrescrever. Então, com isso, a gente consegue ter uma estrutura um pouco mais flexível, mas a gente não tem uma interface que permita a pessoa selecionar ainda, né, se ela quer escrever e sobrescrever ou se ela quer só adicionar ao final. Então, vou deixar o padrão aqui que vai ser o meu caso de uso daqui a pouquinho, tá? Com isso, você consegue juntar a outra parte que a gente fez nesse vídeo, importando, né? Você pode importar aqui do copiar, a gente importa a função que eu chamei de copiar origem destino. E aí é só colocar aqui embaixo, copiar origem destino para o mesmo arquivo ali em cima, beleza? Então, dessa vez eu vou executar, eu não vou querer construir, porque já está construído, então é só eu comentar aqui. E posso clicar, e ele está dizendo para mim que foi copiado com sucesso. Os dois, tanto o áudio quanto apresentações. Vamos dar uma olhada? Tá lá, áudios, apresentações, copiado com sucesso realmente. Então, me parece que eu já posso utilizar esse programa de verdade, né, para resolver o meu problema lá no Final Cut. Vou fazer isso aí agora. Então, eu vou descomentar essa parte. Vou pegar aqui os diretórios que a Kizzy já passou para mim. Então, a Kizzy me passou uma relação com alguns endereços relativos, uma codificação aqui entre eles, e eu vou selecionar cada um deles na nossa interface. Então, eu vou vir aqui e rodar o nosso programa, que já está com a linha de construir e a de copiar também. Então vamos nessa. E agora eu acabo de perceber uma particularidade aqui do Mac, que eu não consigo entrar nas pastas dos programas, né? Então tem a pasta de aplicações que tem os programas e eles aparecem como um único ícone, mas se você for lá na pasta mesmo, né? Se eu abrir aqui, vou mostrar para vocês. Eu consigo, pelo computador, acessar, né? Então, se eu clicar aqui no Final Cut Pro, eu vou realmente abrir o programa Final Cut Pro, mas eu posso clicar com o botão direito e pedir para mostrar o conteúdo, né? E entrar dentro das pastas. Então, não tenho essa possibilidade aqui no Python. Então, a princípio, isso é um problema, mas eu acho que dá para a gente resolver, já que isso aqui imita a interface do próprio sistema operacional. Nesse caso eu consigo resolver indo lá na pasta mesmo, né? Então se eu for seguindo o caminho aqui, eu posso selecionar ele dessa maneira.
Então agora ele foi, olha lá. Então ele aparece aqui e eu posso escolher e concluir. Então eu vou ter que fazer dessa forma. Bom, é um pouquinho chato de entender, né, esse funcionamento no começo, mas vai até ser mais rápido para mim, já que eu tenho as duas janelas aqui, uma abaixo da outra. Então, continuando a seleção, então tá aqui, pessoal, terminei a seleção e depois de terminar a seleção e escrever o arquivo, ele passou direto para a função copiar a origem e destino, mas aqui embaixo a gente vê um erro de permissão negada. Então ele não me deixou alterar pelo Python a minha pasta lá no Final Cut. Você pode até ver aqui que o arquivo de diretórios foi escrito corretamente, os diretórios são bem longos e tal, mas a gente conseguiu escrever todos eles. O problema é que eu não tenho permissão para modificar a pasta pelo meu código. E agora, como é que eu vou resolver esse problema? Apesar da gente estar lidando com um caso bem específico, esse erro de permissão ele pode acontecer em alguns casos mais gerais. Existem várias pastas que são protegidas pelo sistema, né, independente de qual seja o seu sistema operacional. Então, eu acho que uma forma que a gente tem de resolver ele é executar o script ali, né, como administrador. Então, no Windows, geralmente você faz isso pela interface gráfica mesmo, você clica com o botão direito e pede para rodar como administrador, né, executar como administrador. E no Linux e no Mac, geralmente você usa a linha de comando e dá aquele sudo, né, coloca o sudo antes do comando que você quer e ele te pede a tua senha e aí você pode executar essas coisas que estariam proibidas. Assim, você tem que ter muito cuidado, né, quando começa a entrar nessa seara, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Então, assim, no meu caso aqui, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu quero copiar essas pastas, a gente já testou o programa, sabe que ele vai fazer essa cópia mesmo, e eu não estou deletando nada também, né? Então, se eu estivesse removendo alguma coisa, seria um pouco mais perigoso, assim, a gente teria mais cautela para realizar esses testes. Bom, antes da gente executar como administrador, eu tenho que tomar cuidado para não apagar o meu arquivo, né? Quando eu rodar essa linha aqui de novo, ele vai abrir com o modo de abertura de escrita e vai apagar, eu tenho que fazer aquele esforço todo de novo. Então, uma coisa que a gente pode fazer, agora que a gente já incrementou isso aqui mesmo, né? Pode verificar se esse cara aqui existe e na hipótese dele existir, a gente abre o arquivo para adicionar no arquivo, tá? E no caso dele não existir, aí sim a gente abre para escrever. Então posso deixar aqui que é o padrão. E aí eu vou até testar aqui, né, como ele já existe ali. Dessa forma, ele vai perguntar para a gente aqui, dizer não tem nenhum problema, ele não apagou o arquivo. A gente pode até verificar aqui, diretórios.csv, tá lá preenchidinho, tá? Então ele deu o mesmo problema aqui, né, de permissão, mas não apagou o arquivo lá. Então agora a gente vai resolver esse problema de permissão usando como administrador. Então eu vou limpar aqui e eu vou pedir para executar então como superusuário aqui, sudo Python e o nosso arquivo selecionar.py. Então vamos nessa. Então me pediu a senha. Gostaria de selecionar para origem e destino? Não. Ele está copiando, né? Copiando com sucesso cada um deles. Então depois de copiar, terminou o programa. A gente pode ir lá verificar na pasta do Final Cut. Mas eu vou fazer uma verificação melhor. Eu vou abrir o programa e ver se ele está funcionando, né? Se ele está mostrando as coisas que não existiam antes. Olha só, tu lembra que estava tudo vermelhinho, como se não existisse? E agora aqui, ó, tá aparecendo os templates direitinho. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse projeto. A gente resolveu mais um problema real, um problema que eu tinha aqui, que estava me dando dor de cabeça e que realmente agora está resolvido. A próxima vez que o Final Cut atualizar e apagar tudo aquilo, eu já tenho o arquivo pronto, só pedir para executar novamente.
No meio do caminho a gente aprendeu várias coisas, viu um pouco de interface gráfica, viu como copiar arquivos, como manipular endereços de arquivos, enfim. Espero que tenha sido proveitoso para você. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Também compartilhe com outras pessoas se você achar que faz sentido. Isso ajuda muito a gente aqui na plataforma. Muito obrigado e até a próxima.